Senhoras e senhores, Bleach está de volta. E não só voltou para a terceira parte do anime, mas trouxe também a abertura do novo jogo e vídeo promocional de 20 anos. Se tem um povo nesse mundo que tá feliz agora, são os fãs de Bleach. Como eu. Com a estreia da terceira parte do anime, a penúltima desse último arco, nós tivemos mais cenas novas que não tem no mangá, o Yuha Profeta, o Ishida lançando o Uno Reverso, o Ichibei cantando e, claro, a aparição da personagem mais importante dessa obra, Soifon, que está ali se recuperando da luta contra o BD9. Ela não precisa falar nada, entendeu? Ela estando nesse episódio já deixa ele 10/10. Mas antes de começarmos a falar sobre o episódio, eu já gostaria de pedir o seu like e o compartilhamento do vídeo para aquele seu amigo ou amiga que também é fã de Bleach. Comentem aí também o que vocês acharam do episódio e se ele correspondeu às expectativas de vocês. Só ressaltando que o conteúdo abordado neste vídeo terá spoilers do que já foi apresentado no mangá. Beleza? Então, vamos lá. Um ano se passou desde a segunda parte do anime e eu já estava bem ansioso para esse episódio. Principalmente porque eu queria ver a conclusão que eles dariam para a luta do Ishida com a Chutara, já que, na temporada passada a luta ficou sem conclusão junto com a do Ichibei. E a minha surpresa não foi nada boa quando o episódio começou e tivemos um recap do fim do último episódio. Eu já estava simplesmente desesperado achando que metade do episódio ia ser só aquilo que a gente já viu. Mas, graças ao nosso bom Rei das Almas, tivemos tempo suficiente para apresentar muita coisa e concluir as lutas. Começando com o povo que está subindo de volta para o palácio, eu acho interessante que, apesar de tudo que está acontecendo, o Ichigo, que seria aquele que treinou com o Esquadrão Zero e a grande esperança da Soul Society, tá bem calmo com a situação. Uma postura bem diferente daquela que a gente viu, por exemplo, na luta contra o Gin no final da saga Arranca, onde ele tinha todo aquele peso de ser o escolhido para enfrentar o Aizen. Aqui, simplesmente o Filho de Deus está prestes a reformular toda a realidade e ele tá ali, tranquilaço. A gente volta pra bancada da Chutara, vê toda a Schutzstaffel caindo 1 a 1 e seguimos pra luta do Yuha contra o Ichibei, onde o líder do Esquadrão Zero pinta o Rei Quinch de preto, dá uma bicuda e depois esmaga ele como uma verdadeira formiga. Mas antes que tudo estivesse tranquilo, o All Might entra em ação. Não o All Might de Boku no Hero, precisava fazer essa piada, mas o poder definitivo de ver o futuro. Yhwach desperta seus olhos vermelhos e mete o espadão no Ichibei. Um detalhe que eu achei bem legal na animação é que a tinta no corpo do rei parece que vai ficando ressecada e descascando, como se aquele poder não fosse mais capaz de alcançá-lo. Enquanto isso, a Schutzstaffel investe contra a Chutara e neste momento o meu hype vai nas alturas quando toca um remix de Treachery com um rearranjo de guitarra. Shiro Sagisu nunca decepciona. Com o nosso querido Jugran recitando o Kaiser Gesang, o Ishida se liberta do controle da Chutara, exibindo o seu Blut e de relance o que seria o All Might. Isso é bem legal porque até o momento o único outro portador desse poder, além do Rei Quinch, seria o Jugran. Agora no anime parece que o Ishida também consegue receber pelo menos uma parte desse poder, já que naquele momento o Yuha estava com apenas 2 pupilas. Detalhe pro Jugran boladaço depois que o Ishida despertou o All Might. A Chutara então luta com o Ishida passando pela tapeçaria e liberando Hollows, que para quem não se lembra, são venenosos para os Quinches. Essa Bankai faz absolutamente tudo. E de quebra, ela ainda mete uma fala racista. Chutara cancelada pra ontem, bicho. O Ishida fica preso entre os panos e ela dá uma agulhada nele. O meu palpite é que quando aparece o brilho e a cena corta, alguma coisa acontece, mas que só deve ser mostrado mais pra frente na temporada. Eu não sei também se ela chegou a sentir as verdadeiras intenções do Ishida, eu creio que não, senão ela não teria ido até o fim com ele, mas vai saber. O fato do poder dela mexer com o destino pode influenciar em alguma coisa. Enquanto isso, o Ichibei ameaça o Rei Quinch e começa a cantar, no estilo daqueles teatros japoneses antigos, sabe? Eu achei essa cena bem da hora, já que transmite muito dos aspectos que o Kubo costuma deixar implícito na obra. As frases, os simbolismos, isso aqui para quem procura significado subliminar, é um prato cheio.
Legal que toda a cena passa um ar de algo ancestral e até um pouco cômico, mas ainda com uma temática sinistra. O equilíbrio desses elementos deixou toda a canção muito legal. As cores, a dublagem e a melodia evitaram que a cena caísse no ridículo. Toda a sequência foi nada mais que o encantamento para o Futen Taisatsuryo, a técnica definitiva do Ichibei para acabar com o Rei Quincy, mas que não surte muito efeito uma vez que o Yura desperta a sua terceira pupila, o que literalmente papoca o líder do Esquadrão Zero. F. Ichibei. Voltando para a Bankai da Chutara, temos o Ishida transbordando de poder e exibindo o que seriam as asas da Vollständig ao som daqueles sinos. Mas eu creio que ainda não esteja completa. Os olhos dele também emitiram aqueles raiozinhos, o que poderia indicar que a antítese já estaria entrando em ação. O Ishida então mete o Uno reverso e prende a Chutara na própria Bankai, encerrando o combate com uma flechada bem no meio do seu peito. Nesse momento, todo mundo sente que o pai tá on e que pelo menos no anime o Ishida não tá pra brincadeira. Eu queria abrir um pequeno parênteses aqui, só para pontuar o quanto o Ishida evoluiu em tão pouco tempo. Há uma saga atrás, o cara suou contra os Fullbringers, e aqui o maluco literalmente venceu uma mulher dona de uma Bankai que pode afetar toda a realidade. O que o sangue de uma semidivindade não faz, não é mesmo? Aqui a gente vê uma sequência bem legal que mostra o senso de escala de tudo que está acontecendo. As cenas distantes e abertas mostram o quão longe os Quincy chegaram e o quão grandioso é estar literalmente a alguns passos do pilar que rege todos os mundos, no caso, o Rei das Almas. O anime conseguiu transmitir muito bem esse sentimento de que, cara, olha aonde a gente tá. Depois de tantos conflitos, tantas lutas, tanto planejamento, tudo se resume a esse momento. O escolhido, o Rei dos Quinchys, o filho desse deus, usando a própria matéria em volta para formar os degraus que o levariam até o palácio. Não tem como. Cubo gênio. Com o Yura ficando frente a frente com o casulo do rei, os créditos rolam, mas o episódio não acaba. Aqui é Bleach, meus amigos, e as cenas pós-créditos são tão importantes quanto o resto do episódio. Depois do encerramento, a turma do Ichigo chega no palácio e o Ichibei pede para ele chamá-lo pelo nome. Imediatamente, o barbudão se regenera e explica pro Ichigo ao som de Soundscape to Ardor, que música maravilhosa, que apenas ele poderia deter o Rei Quincy. Aí nós temos uma pequena aparição da Soifon que já vale o episódio inteiro e imediatamente o grupo segue para o palácio propriamente dito, enquanto o Yura mete o espadão no Rei das Almas. Antes de encerrarmos, também temos Kyoraku indo até o Muken para libertar o Gold Aizen Sosuke. Detalhe que aqui ele tá completamente selado, enquanto na conversa dele com o Yura, ele tava com o olho esquerdo e boca sem as bandagens. O que poderia indicar que desde o começo da conversa, o Aizen já estaria usando a Kyoka Suigetsu para falar com o Rei Quincy. O cara é brabo, não tem como. O episódio então acaba com um poema bem interessante do próprio Yura Barra. Talvez no próximo episódio tenhamos mais flashbacks sobre o passado dele que não tivemos no mangá. Tomara que sim. Quanto mais conteúdo novo, melhor. No geral, eu gostei bastante do episódio. Pra mim, o que mais me tocou foi a trilha sonora colocada nos momentos-chave, as lutas, coreografias, animação, a qualidade tá de cinema. Muito bom mesmo. Talvez o recap tenha ficado um pouquinho longo, mas eu acho que isso não prejudica o que foi mostrado depois. Se fosse para dar uma nota, eu daria 4 de 5 Ichibeis explodindo. É isso, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, esperem novas análises dos próximos episódios e talvez, alguns videozinhos extras de Bleach, animes e jogos em geral. Pra quem não sabe, eu tenho um outro canal bem maior que esse, chamado RPG Infinito, que fala principalmente sobre lore de D&D e RPG de mesa. Inclusive, a pegada é bem diferente desse aqui. Então, se você gosta dessa temática, dá uma conferida lá. Não se esqueça de deixar o seu like, comentar, se inscrever no canal e ativar o sininho. Isso ajuda demais o alcance do canal e permite que mais pessoas saibam sobre Bleach. Beleza? Eu vejo vocês numa próxima. Aqui é o Matheus do canal Bambuto e até mais.